não precisa entrar no BBB, porque Dai tem toda uma carreira aí que, pelo amor de Deus, começou no YouTube faz 6 anos. Você começou o canal no YouTube. Pô, tá sabendo mais que eu, faz? 6 anos, menina. Tu vê? É um tempo, hein? É um tempo. E por que você resolveu começar no YouTube? Cara, na real, eu fazia no Twitter. Tipo, eu tinha aquelas fan accounts. Eu fazia parte do fandom de Fifth Harmony. Ai, que legal. No Twitter. Acho que em 2012. E aí, eu comecei a fazer cover lá pra chamar a atenção das meninas do Fifth Harmony. Tipo, elas lançavam a prévia da música, eu fazia cover da prévia da música pra elas poderem me notar, assim. E acabou que, dentro do fandom de Fifth Harmony, eu era, tipo, a menina que fazia cover. E aí, foi virando uma coisa que, aí, um momento, a galera começou a pedir. Vai, posta no YouTube, porque era sempre trechinhos, assim. Uhum. Daí eu falei, vou postar, né? Daí, tanto que meu primeiro cover que eu postei foi um medley do disco do 727, das meninas do Fifth Harmony. Incrível. Daí, sei lá, deu 1000 visualizações na época. Eu fiquei, nossa, meu Deus, deitei. Tô famosa. E aí começou, nessa época, inclusive, eu nem sabia que dava pra monetizar. Não sabia de nada. Eu só tava querendo real. Meu objetivo, parece que final, era chamar a atenção das meninas do Fifth Harmony. Era muito genuíno, assim. Não era uma coisa... Quero ficar famosa e quero, sabe? Uhum. Apesar de eu sempre ter sonhado com isso, tipo, não de ficar famosa necessariamente, mas de viver da música. Daí foi muito interessante, assim. Daí eu comecei a crescer no YouTube, só que eu começava falando em inglês. Todo mundo fala, né? Hi, I'm Day, and today I'm gonna be singing Fifth Harmony's new song. Gente, amei. E aí, juro. Aí todo mundo achava que eu era gringa no começo, porque na minha fan account eu só escrevia em inglês, né? Porque se eu passasse na timeline das meninas, elas tinham que entender o que eu tava falando. Então Nossa, tinha toda essa estratégia. O objetivo da minha vida era chamar a atenção delas. Assim, eu consegui algumas vezes. Ai, que legal. A Camila... Não só delas, né, Dai? Não só delas, como de várias meninas, né? De várias menininhas. Então, foi muito interessante, porque foi bem nessa época que eu comecei a achar aquelas que começam a falar inglês, um safe space. Um lugar seguro, um ambiente seguro na internet, no Twitter, pra eu ser quem eu era. Porque até então, a minha vida era, assim, dentro de 4 paredes, ou então dentro da igreja, eu tinha uma outra realidade. Então, quando eu entrei no fandom de Fifth Harmony, eu ainda falava pras pessoas que eu era hétero. Caramba. Exatamente, tava quase indo pro exterior fazer seminário pastoral, aquela coisa toda. Você ia virar pastora? Era Só me explica isso aí, que eu perdi um momento. Essa parte, ela é curiosa, né? É que ela falou como se fosse uma água. Ela jogou, tava quase indo pro exterior. Eu achei que era um intercâmbio. Eu achei que vinha um intercâmbio, mas não. Eu ia fazer sim, um essa história seminário. é tudo. Porque, na realidade, eu era muito envolvida na igreja. Tipo, muito, muito, muito envolvida na igreja. Desde que eu nasci. Minha mãe, ela me levava pra igreja. E aí, eu já cheguei a fazer seminário pastoral, acho que por 2 anos na igreja que eu frequentava. Só que era mais pra ter mais conhecimento, não necessariamente pra virar pastora. E eventualmente, porque eu sempre fui muito conectada com a música. E se eu fosse ser alguma coisa, eu seria tipo uma ministra de louvor, tá ligado? Isadora Pompeu. Aquela coisa toda. Entendi. E aí, eu fiz esse seminário porque eu gostava de ter conhecimento e de saber sobre o que eu tava falando. E aí, eu li a Bíblia 2, 3 vezes, sei lá, inteira, assim, já li. Caramba. E foi, inclusive, lendo a Bíblia e tendo as minhas próprias experiências que eu comecei a discordar e contestar e a levantar a mão lá no seminário. Eu falei, pastor, não concordo. Acho que você tá errado. Porque eu li também, tá isso. E eu sempre fui muito natural, assim, dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, meio que essa pessoa que os pastores olhavam e falavam, essa menina, ela tem unção, né? Mas ela é um pouco... Ela se veste de um jeito, né? Mas ela tem unção. Eu falava, dá vontade de falar, né? Se eu tenho unção. Que é unção, sabe o que é unção? Não estamos sabendo. Eu vou estar sabendo explicar esse vocabulário de gospel, né? Tira a gente como é que eu da explico ignorância. o que é vai. unção? É tipo uma pessoa Ai, que gente. tem... Ai, gente, vamos pesquisar no Google. Google. Como que eu sei? Unção é como se a pessoa tivesse... Deus no coração, tipo fosse isso? muito usada por Deus, enfim. Entendeu? Um Sei lá. instrumento, assim. Eu acho que é meio que isso. Eu não vou saber explicar agora, acho que tem muito tempo que eu tô fora. Que você não tá sendo um instrumento. Que não entregaram o dicionário. Não entregaram o dicionário novo, gente. Não, eu adoro, porque do nada eu tenho uns vocabulários bem gospels, assim. Então acho que ainda meus fãs até brincam que tem hora que eu ataco a pastorinha, que eu viro a pastora do nada. Mas aí, enfim, então eu cresci muito nesse lugar.
Fiz esse seminário, que foi até o momento que um menino pediu pra fazer corte comigo, fiz corte com ele. O que é corte, meu amor? É tipo um relacionamento santo, aqueles do escolhi Relacionamento esperar. santo. Mentira. E até então eu não tinha E beijado tu na esperou boca. mesmo até hoje, né? O guri tá esperando. hoje. Ele tô segue esperando. Ele tá casado, acho, com um filho. Esse movimento do escolhi esperar e tal, era tudo muito dentro da minha realidade. E pra mim era ótimo, né? Porque eu não queria beijar homem nenhum mesmo, então Então, você eu tava usava isso esperando. como desculpa. Menina, às vezes chegava um pouquinho mais perto, eu, pecado, não. Escolhi esperar. Não. Mas assim, zero vontade de beijar. E... Mas você já tinha entendimento da sua sexualidade nessa época? Eu já era um pouquinho mais velha, então já. Assim, eu acho que eu sempre tive, assim, sempre lutei contra. E por ter crescido desde pequena, assim. Então, foi bem E você caótico. entrou nesse ambiente por causa da sua família, dos seus pais? Por causa da minha mãe, mais especificamente. Eu costumo falar que eu cresci bem entre o céu e o inferno, assim. Tipo, meu pai pra igreja era o inferno e minha mãe o céu, assim. Então, era sempre essa dualidade. E é o que eu sempre falo, a igreja acabou me afastando, assim, do meu pai. E meu pai morreu tem pouco tempo, a gente já vai entrar nesse assunto, que é muita coisa pra falar. Mas sobre o seminário pastoral, eu cheguei a fazer, né, por 2 anos, aprendi um monte de coisa, contestava bastante. Agregou muito, assim, no meu, sei lá, informação. Mas aí, em determinado momento, eu tentei tirar o visto pra ir pros Estados Unidos, porque essa igreja que eu frequentava, ela tem no mundo inteiro, assim. E eu sempre gostei muito de falar inglês, sempre gostei muito da cultura de lá e tal. E enfim, tentei o visto e pela graça do Senhor Jesus foi negado. Sério? Caramba. Foi negado, nossa, Deus é bom o tempo inteiro. E aí foi negado, acabei não indo, mas assim, o objetivo que eu ia era pra fazer o seminário pastoral e talvez casar até com um filho do pastor lá que tava lá. Meu Deus. Eu juro tá por qualquer coisa, tava as coisas meio quase encaminhadas, assim. Esquematizada já. Que loucura, Meu Deus, Dai. Exato. E daí foi negado, por que motivo? Falaram que não podia, não então, era pra você O mais ir. engraçado é que a igreja… Isso é muito bom. A igreja fala pra você mentir na hora do negócio do visto lá, porque não pode falar que ia pra… Ai, expondo. Ai, isso também. Conta. O assessor aqui já, ó. Ai, pelo Conta, amor de então Deus. a igreja mandou você mentir Gente, na pra entrevista igreja eu do sou o visto. anticristo. Ai, tá. Eu acho isso tão divertido, porque na época que eu era da igreja, eu era muito. Vocês não estão entendendo. Eu era muito. Por mais que eu tinha, mesmo sendo muito envolvida, eu ainda tinha essa fama de rebelde, eu era muito envolvida. Tipo, de segunda a segunda, eu tava sempre no prédio da igreja, sempre envolvida nos encontros, já cheguei a pregar nos encontros. E eu sempre gostava de falar sobre a graça, sobre o amor de Deus e sobre a graça. Eu não gostava de falar sobre pecado e blá, 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 blá. Mas assim, eu era muito envolvida, você não tem noção. Eu era realmente quase uma pastora, assim. A ponto de, na escola, eu era aquela pessoa que ia pregar pra você. Se você estivesse ali, eu ia chamar você pra ir pro encontro, eu ia chamar você pra ir pra igreja. Eu já cheguei a plantar uma igreja em Niterói. Eu fiz uma viagem pra Niterói com uma galera da igreja, tipo, de ônibus. E, mano, evangelizava as pessoas na rua. Se eu achava que… Isso eu achava uma coisa legal, quando não era tão… Quando não era uma coisa, tipo, de imposta. Mas eu chegava nas pessoas que eu achava que me parecia que tava um pouco mal, assim. E eu começava a falar com elas, perguntava se elas estavam bem. Orava por elas, se elas estavam com dor. Deixa eu orar por você. Eu era essa pessoa. Gente, bem missionária. Missionária, exato.